Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. No vídeo de hoje, teremos mais uma análise profunda de uma obra intelectualmente desafiadora. Hoje, mergulharemos nas ideias revolucionárias do renomado filósofo francês Michel Foucault e seu livro provocativo, A Ordem do Discurso. Michel Foucault, um dos pensadores mais influentes do século XX, nos leva a uma jornada pela complexa relação entre o poder e o discurso em nossa sociedade. Publicado em 1971, A Ordem do Discurso é o resultado de uma palestra proferida por Foucault no Collège de France, onde ele mergulha em questões fundamentais sobre a natureza e o funcionamento do discurso. Neste livro seminal, Foucault desafia as noções tradicionais de linguagem e comunicação, examinando como o discurso é utilizado como um instrumento de poder para estabelecer normas sociais, silenciar vozes dissidentes e moldar nossa compreensão do mundo. Ao longo de sua palestra, Foucault revela a maneira como as instituições e os mecanismos de poder regulamentam e controlam o discurso. Ele explora a história das restrições ao discurso, as formas de exclusão e seleção do que é dito e quem tem permissão para falar. Essas reflexões profundas lançam luz sobre as estruturas de poder presentes em nossa sociedade e a forma como elas moldam as narrativas que aceitamos como verdade. Em A Ordem do Discurso, Foucault questiona a relação entre o discurso e o conhecimento, desafiando as noções estabelecidas de objetividade e neutralidade. Ele nos convida a pensar criticamente sobre como as ideias são construídas e disseminadas e como isso afeta nossas percepções e experiências diárias. Ao explorar as interseções entre poder, linguagem e sociedade, A Ordem do Discurso nos oferece uma perspectiva inovadora e incisiva sobre como o discurso opera como uma forma de controle e resistência. As ideias de Foucault continuam a inspirar estudiosos, ativistas e pensadores em todo o mundo, desafiando-nos a questionar o status quo e a explorar as estruturas de poder presentes em nossa vida cotidiana. Vejamos agora as 3 questões centrais da obra. A. Os procedimentos de exclusão. B. Rarefação nos discursos. C. A vontade de verdade. Os procedimentos de exclusão. Michel Foucault dedica parte de sua palestra à análise dos procedimentos de exclusão presentes no discurso. Ele examina como certas instituições e práticas sociais operam para regular e controlar quais discursos são autorizados e quais são excluídos. Esses procedimentos de exclusão são fundamentais para a manutenção do poder e para a criação de normas sociais. Foucault argumenta que existem mecanismos específicos pelos quais determinadas formas de discurso são privilegiadas e outras são marginalizadas. Esses mecanismos variam ao longo do tempo e de acordo com o contexto social, mas sua função é sempre a de estabelecer e reforçar relações de poder. Uma das formas de exclusão discutidas por Foucault é o que ele chama de discurso proibido. São discursos que são considerados tabus ou inaceitáveis dentro de determinadas estruturas de poder. Esses discursos são reprimidos e silenciados, e aqueles que tentam expressá-los são frequentemente marginalizados ou punidos. Além disso, Foucault destaca a importância das instituições no processo de exclusão. As instituições, como escolas, governos, mídia e outros espaços de poder, desempenham um papel fundamental na seleção e autorização do discurso legítimo. Elas estabelecem regras e normas que determinam quais vozes têm permissão para falar e quais são excluídas do debate público. Foucault também aponta para os chamados rituais de exclusão, que são práticas simbólicas e discursivas que reforçam a hierarquia e a marginalização de determinados grupos sociais. Esses rituais podem se manifestar de várias maneiras, desde o uso de estereótipos e estigmas até a negação de acesso a recursos e oportunidades. Censura. A censura é um procedimento de exclusão que envolve a supressão e o controle do discurso considerado ofensivo, subversivo ou contrário às normas estabelecidas. Governos, instituições religiosas e outras autoridades frequentemente impõem restrições ao discurso por meio de leis, regulamentações e práticas de censura. Estigmatização.
A estigmatização é um procedimento de exclusão que envolve rotular certos discursos ou grupos sociais como inferiores, desviantes ou indesejáveis. Através da criação de estereótipos negativos e da aplicação de estigmas, certas vozes são marginalizadas e silenciadas, perpetuando assim relações de poder desiguais. Normalização. A normalização é um procedimento de exclusão que busca estabelecer um padrão de comportamento, discurso e pensamento considerado normal ou socialmente aceitável. Isso implica na exclusão daqueles que não se enquadram nessas normas, tornando suas vozes menos legítimas ou irrelevantes. Seleção institucionalizada. As instituições desempenham um papel central na seleção e autorização do discurso legítimo. Por exemplo, as instituições educacionais, como escolas e universidades, muitas vezes definem currículos e determinam quais conhecimentos e perspectivas são considerados válidos, excluindo assim outros tipos de conhecimento ou visões de mundo. Silenciamento e marginalização. O silenciamento e a marginalização ocorrem quando certos grupos sociais ou vozes são deliberadamente ignorados, subrepresentados ou excluídos do discurso público. Isso pode ser resultado de desigualdades estruturais, preconceitos e discriminação sistêmica. Foucault aborda a ideia de rarefação nos discursos como uma forma de compreender como os discursos são controlados, classificados e distribuídos em determinados contextos históricos e sociais. Ele argumenta que existem mecanismos internos nos discursos que atuam como princípios de controle e organização. Esses mecanismos internos, como o comentário, o autor e a disciplina, contribuem para a rarefação dos discursos de diferentes maneiras. O comentário refere-se à repetição de discursos já existentes, mas sem introduzir novidades reais. Ele funciona como um princípio de classificação, categorizando os discursos com base em sua repetibilidade. Um exemplo disso pode ser encontrado no campo jurídico, onde muitos discursos legais são repetições de leis e precedentes anteriores. Os profissionais do direito frequentemente citam casos precedentes e argumentos legais estabelecidos, sem introduzir mudanças significativas. Esses discursos repetitivos contribuem para a classificação e categorização das práticas jurídicas. O princípio do autor, por sua vez, não se refere apenas ao indivíduo que fala ou escreve um texto, mas à função do autor como um ponto de origem e unidade de significações dos discursos. Ele desempenha um papel na coerência e na identificação dos discursos, mas também pode ser modificado e reinterpretado ao longo do tempo. Um exemplo seria o discurso científico. Durante a Idade Média, a autoria era menos relevante, pois o valor de um discurso científico estava mais relacionado à sua conformidade com a tradição e princípios aceitos pela comunidade científica da época. No entanto, no século XVII, com o advento da ciência moderna, a autoria se tornou mais importante, especialmente na atribuição de descobertas científicas e no estabelecimento de reputação para os cientistas. A disciplina, por sua vez, é um mecanismo interno que define um conjunto de objetos, métodos, proposições consideradas verdadeiras, regras e técnicas. Ela estabelece um campo relativo e móvel para os discursos, permitindo a formulação de enunciados novos, desde que estejam em conformidade com as regras e limites impostos pela disciplina. Um exemplo disso pode ser observado na área da medicina. A medicina, como disciplina, tem seus próprios objetos de estudo, o corpo humano, doenças, etc. Métodos de diagnóstico e tratamento, proposições consideradas verdadeiras, como princípios fisiológicos e regras profissionais. Os discursos médicos são moldados por essas características disciplinares, o que determina quais enunciados são considerados válidos e relevantes dentro dessa prática específica. Vontade de verdade. Michel Foucault aborda o conceito de vontade de verdade como um dos elementos que moldam o discurso e as práticas discursivas em uma sociedade. Foucault argumenta que a vontade de verdade é uma força reguladora que opera em diferentes contextos e instituições, como a ciência, a política, a moral e até mesmo o discurso cotidiano. Foucault destaca que a vontade de verdade não se refere apenas à busca pela exatidão ou pela correspondência com os fatos, mas é uma questão de poder e controle. Ele argumenta que a vontade de verdade é uma forma de exercício do poder, pois aqueles que detêm o poder têm a capacidade de estabelecer o que é considerado verdadeiro e legitimado no discurso.
Além disso, Foucault argumenta que a vontade de verdade não é um fenômeno estático, mas está constantemente em processo de negociação e transformação. Ele examina como certas instituições e práticas, como a medicina, a psiquiatria e a educação, produzem e impõem suas próprias verdades, excluindo outras perspectivas e conhecimentos. A vontade de verdade em Foucault pode ser observada em diversos contextos e instituições sociais. Aqui estão alguns exemplos de como esse conceito se manifesta. Instituições científicas. Foucault argumenta que a ciência é guiada por uma vontade de verdade, que se manifesta na busca por teorias e modelos explicativos que são considerados verdadeiros dentro de determinado campo científico. Essa vontade de verdade molda o modo como o conhecimento científico é produzido, validado e difundido. Instituições jurídicas. No campo jurídico, a vontade de verdade se manifesta no sistema de justiça, que busca estabelecer a verdade dos fatos em um processo judicial. Através de evidências, testemunhos e argumentos, procura-se alcançar uma verdade reconhecida legalmente, que influenciará a decisão final e a aplicação da lei. Instituições religiosas. A vontade de verdade também está presente nas instituições religiosas, onde doutrinas e dogmas são estabelecidos como verdades absolutas. Essas instituições exercem controle sobre o discurso religioso, determinando o que é considerado verdadeiro em termos de crenças, práticas e rituais. Instituições educacionais. Nas instituições educacionais, a vontade de verdade se manifesta no currículo escolar, que seleciona e privilegia determinados conhecimentos e discursos como verdadeiros, enquanto marginaliza ou exclui outros. Isso influencia o que é ensinado e quais perspectivas são consideradas válidas dentro do sistema educacional. Discurso político. A vontade de verdade também está presente no discurso político, onde certas afirmações são apresentadas como verdades inquestionáveis para influenciar a opinião pública e consolidar o poder. Isso pode envolver distorções da verdade, manipulação de informações e controle da narrativa política. Esses exemplos ilustram como a vontade de verdade permeia diferentes esferas da sociedade, moldando o discurso, o conhecimento e o exercício do poder. Foucault analisa como essa vontade de verdade opera de forma complexa, influenciando o que é aceito como verdadeiro em cada contexto específico, e como ela pode ser contestada e resistida por meio de outras formas de discurso e práticas. Foucault também destaca que a vontade de verdade não é apenas uma questão de controle e repressão, mas também pode ser um mecanismo de resistência e subversão. Ele sugere que é possível desafiar as verdades estabelecidas e criar novas formas de discurso que contestem as estruturas de poder existentes. Para concluir, A Ordem do Discurso, de Michel Foucault, nos leva a refletir sobre a relação entre poder, conhecimento e discurso na sociedade. O autor nos alerta para a existência de regimes de verdade que determinam o que pode ser dito e como, exercendo controle sobre o discurso. Ele nos convida a questionar essas estruturas de poder e a buscar novas formas de expressão e conhecimento que sejam mais inclusivas e plurais. A análise crítica do discurso nos permite desafiar as verdades estabelecidas e promover uma sociedade mais aberta e diversa. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!